Nesse vídeo de hoje, espero que não fique tão longo, igual os outros de meia hora. Eu quero mostrar para vocês como que eu faço para desenvolver o back-end do meu app. Então, esse aqui é o meu app, o Cultura do Caractere, essa é a parte web, e tem também o aplicativo para celular. E ambas as partes, elas conectam com o que a gente chama de back-end, que é o que vai processar os dados de qualquer aplicativo. Então, acho que, sei lá, 99% dos aplicativos que vocês verem, eles têm um back-end por trás que vai fazer o processamento dessas informações, a não ser que seja um app offline. Sei lá, por exemplo, um joguinho assim que você jogue offline, que não precisa de internet. Aí ele não vai ter necessariamente um back-end, mas quase todos os apps têm, para quando você, por exemplo, vai fazer um cadastro, quando você vai buscar alguma informação, quando você vai fazer um backup, qualquer tipo de coisa assim. E aí, beleza, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é o Rancher Desktop, que é o que eu utilizo aqui para subir meus containers Docker. Como a gente sabe recentemente, talvez não tão recente, o Docker Desktop, você não pode utilizar ele sem licença para o meio corporativo. Então, antigamente era totalmente gratuito, era free. E aí eles mudaram a licença, então agora para você usar o Docker Desktop no seu trabalho, você tem que comprar uma licença. E aí, se a sua empresa, se a empresa que você trabalha não quiser comprar a licença, você pode utilizar o Rancher Desktop, que é exatamente a mesma coisa. Quando a gente instala, ele vai aparecer assim para vocês. No meu caso, só vou clicar aqui em cima e abrir. E aí ele já vem por padrão com essa parte de containers e vem também com o Kubernetes, que é para a gente fazer a orquestração desses containers. Na versão que eu estou utilizando aqui, a gente pode selecionar o que a gente chama de container runtime. Então ele tem o containerd e ele tem o mob, que o mob é basicamente o que eles chamam de mob project. É o que eles chamam de Docker para hackers, que basicamente você tem que compilar e aí você pode escolher, por exemplo, os recursos que você vai querer compilar. Eu sei que no meu trabalho, por exemplo, a gente rodou uma POC utilizando esse mob para a internet das coisas. Como eu trabalho na área de segurança da informação, só que para carros, então a gente tem alguns dispositivos que a gente utiliza para fazer pen test em carros, que é basicamente um Raspberry Pi, e aí a gente queria fazer o que a gente chama de over-the-air updates, que é basicamente você põe lá um modem 5G, ele vai conectar na internet, vai baixar as atualizações e vai instalar sem precisar de cabo, sem ter nada. E aí, para rodar esses containers dentro do Raspberry Pi, a gente está utilizando esse mob aqui. E aí, mais para mim, a gente pode entrar em detalhes, mas esse aqui é o mob, que é um projeto que foi criado também pelos mesmos desenvolvedores do Docker, só que mais flexível ali, você pode escolher o que você quer compilar. E aí o Rancher Desktop utiliza esse Docker. E aí o que eu acho interessante, esse mob, e aí o que eu acho interessante é que quando a gente utiliza o mob e o Rancher Desktop, a Docker CLI, que são os comandos aqui que a gente utiliza, por exemplo, Docker PS, eles são exatamente a mesma coisa. Então, se você quiser usar Docker PS-A, Docker Image LS, Docker Search, Postgres, por exemplo, é exatamente a mesma coisa, então não muda nada. E aí, se você utilizar o containerd, geralmente, claro que você pode utilizar o Docker CLI do mesmo jeito, mas existe esse comando que a gente chama de nerdctl. É engraçado que a galera pensa que tem alguma coisa a ver com nerd, o nerdctl, mas na verdade é porque é de containerd. Então vai ser containerd control. Aí por isso que fica nerdctl. Então, de containerdctl. E aí é uma outra opção. Assim, eu não gosto muito de utilizar esse nerdctl porque ele não tem todos os recursos do Docker CLI. Por exemplo, se eu vou utilizar o Docker Compose nesse vídeo, e aí a gente vai ver que é a mesma coisa se eu estivesse usando o Docker normal.
Mas no NerdCTL, o Docker Compose funciona de uma maneira um pouquinho ali diferente, tem um formato um pouquinho diferente, e assim por diante. E aí, para desenvolver o back-end, eu utilizo uma linguagem chamada Go, porque eu quis utilizar, eu poderia ter utilizado qualquer outra linguagem, poderia ter sido PHP, Python, C Sharp, Java, Rust, sei lá, qualquer coisa aí dava para ter utilizado, Ruby. Então, assim, a escolha da linguagem vai depender. Eu acho que a gente tem que pensar que a linguagem é uma ferramenta. Então, por exemplo, para fazer o app, eu utilizo o Flutter, que é o framework que utiliza uma linguagem chamada Dart. E aí, para fazer o back-end, eu utilizo o Golang, porque o Golang é a linguagem que é mais utilizada. Não sei se é a mais utilizada já, mas foi a que vem se tornando mais popular nos últimos tempos para todos os projetos DevOps. Então, quando a gente pensa em Terraform, quando a gente pensa em Vagrant, o Vagrant ele começou inicialmente em Ruby, e aí ele foi migrado para Golang, o Vault, o Kubernetes, o próprio Docker é feito em Golang. Não só isso, mas também ferramentas de segurança da informação. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço no meu trabalho é escanear todo o nosso GitHub para ver se os desenvolvedores estão comitando secrets. E a gente sabe que o GitHub hoje é o lugar mais fácil de você achar secrets do OpenAPI, se você quiser fazer integração com o ChatGPT, né? Então, para achar essas secrets, eu uso um projetinho chamado TruffleHog. E aí, esse TruffleHog também é feito em Go. Então, o que eu pensei? Bom, eu já utilizo, eu trabalho na área de DevOps, vários projetos DevOps estão utilizando Go, então eu vou utilizar Go também. Então, esse foi o meu critério de escolher o Go. Para banco de dados, eu utilizo o Postgres, que é assim eu gosto bastante do Postgres, tem gente que vai gostar mais do MySQL. Existe até um grande case do Uber falando do porquê que eles saíram do Postgres para ir para o MySQL. E existem diversos outros artigos de por que pessoas saíram do MySQL para ir para o Postgres ou saíram do Oracle para ir para o Postgres e assim por diante. Então, cada caso é um caso, vai depender também do know-how ali da sua equipe, do time que você está trabalhando. Se você tem todo mundo que tem experiência com MySQL, vai de MySQL. Se todo mundo tem experiência em Postgres, vai de Postgres. E aí, vocês que decidem. E eu utilizo também um framework chamado Echo. Esse Echo Framework, ele basicamente é uma biblioteca, um módulo assim do Go, que você pode baixar e ele basicamente vai simplificar as coisas que o Go já faz nativamente. Então imagina que o Go ele foi feito para ter tudo ali dentro dele já, tá? São poucas as coisas assim que você precisa instalar. Por exemplo, eu não preciso utilizar o Echo Framework para fazer uma REST API, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu uso porque eu acho mais fácil, é isso. Então eu poderia utilizar a NET HTTP e aí ou utilizar aquele MUX server também. Existem várias opções e essa foi o que eu quis porque eu simplesmente achei legal a sintaxe, achei que ficaria mais fácil ali para mim escrever o meu código, porque eu não tenho tanto tempo livre para ficar escrevendo código assim nos meus projetos pessoais. Então, quanto mais rápido isso for para mim, melhor. E aí, beleza, como que eu faço o meu ambiente de desenvolvimento? Então, se a gente olhar aqui do lado, eu tenho um diretório que eu criei de exemplo aqui, que eu chamei de vídeo 6. Dentro desse diretório, eu tenho o meu compose file, que está configurado exatamente dessa forma. Então, eu tenho dois serviços, um chamado Postgres e um chamado Web. O Web, ele vai fazer o build do meu Dockerfile toda vez que eu iniciar isso. Vai fazer o map da porta 8000 para a porta 1323. E aí tem esse comando aqui, develop, que ele foi criado no ano passado para o Docker Compose, ele não existia. Que é, por exemplo, se alguma mudança for detectada nesse diretório aqui, ele vai fazer o rebuild da minha imagem. Então, imagina, eu modifiquei o meu código, eu vou ter que dar um restart no Go, e dar um restart no meu container, no Go também, porque o Go a gente sabe que é compilado, então basicamente tem que dar esse restart ali.
para compilar as novas modificações e subir o projeto. E aí é isso. Então eu salvei o meu arquivo, ele vai fazer o rebuild do container e vai startar a minha aplicação. Aqui embaixo eu tenho o Postgres, que eu baixo ele direto do Docker Hub. Eu faço o mapeamento da porta 5432. E aí eu coloquei aqui esse init user db, que aí quando o meu Postgres iniciar, ele já vai criar um banco de dados para a minha aplicação. Então eu criei esse arquivinho aqui chamado initUserDB, que vai utilizar os dados padrão aqui, vai criar um usuário chamado app com o password my app password, vai criar um database chamado app também e vai definir aqui os privilégios. E aí no SRC eu tenho o meu Dockerfile, que utiliza a versão mais recente do Golang, copia tudo que está dentro desse diretório SRC para dentro do OPT, muda o diretório aqui para OPT, vai rodar o GoMod Download e o GoMod Verify, que vai baixar as dependências ali da minha aplicação, vai expor essa porta aqui, e aí eu vou dar um Go Run opt main.go, e aí ele vai startar a minha aplicação. Se a gente ver aqui embaixo, já está iniciado, porque estava testando para não dar problema no vídeo, mas a gente pode dar um docker compose down, aí ele vai deletar tudo ali que eu fiz. E aí eu posso, por exemplo, fazer com o Postgres primeiro. Então eu vou dar um docker compose up. Opa, errei. Deixa eu fazer de novo. Docker compose down. O que eu queria fazer, na verdade, era só subir o Postgres. Então eu vou mostrar o meu Dbeaver, que eu tenho aqui, o Dbeaver é uma ferramenta que a gente utiliza para conectar em bancos de dados. Então, por exemplo, eu vou dar um refresh aqui e aí ele não conectou, connection refused, porque meu container não está sendo executado. Então, por exemplo, vou dar um docker compose app e aí eu posso passar o nome do meu serviço aqui, que é Postgres, porque se eu der só compose app, ele vai subir todos os serviços que estão aqui ao mesmo tempo. Então, eu vou dar só um Postgres, que eu quero ver como que isso aqui vai funcionar, e aí beleza, tá lá. E aí, se eu tentar conectar aqui, ele já me voltou, e aí a gente já vê que tem um aplicativo, um banquinho aqui chamado App, que não tem tabela nenhuma, porque eu não criei nenhuma tabela, mas já está lá. Então ele já criou, já fez a conexão, eu já tinha aqui, se eu for no editar connection, eu coloquei tudo como Postgres, o banco chamado Postgres, o nome chamado Postgres e o password chamado Postgres, que é o meu ambiente de desenvolvimento. E aí, se eu quiser subir a minha aplicação também, eu vou utilizar o Docker Compose App. Aí ele vai subir tudo. Ou eu poderia colocar Docker Compose App Web. Aí ele subiria só o web. Vou subir só o web primeiro, e aí depois a gente sobe tudo. Então tá lá, ó. Ele criou aqui o container, e é attaching to web 1, que é o nome do meu container, e ele já mostrou aqui que o echo iniciou na porta 1323. Só que eu tenho que lembrar que eu estou mapeando a porta 8000 do meu laptop para a porta 1323. Então, quando eu for aqui no navegador, eu tenho que colocar localhost 8000. E aí daqui, ó, name, data, que é o que eu tenho aqui no meu código main.go. E aí, por exemplo, se eu quiser fazer o rebuild todas as vezes que eu fizer alguma alteração, eu só tenho que lembrar de dar um compose up e passar esse parâmetrozinho aqui chamado -watch. E aí, beleza, iniciou. Foi rápido, porque eu não fiz nenhuma modificação, então ele não teve que fazer o rebuild da minha imagem. Então vamos imaginar que eu tenho aqui o groups, e aí eu vou modificar a minha API para adicionar aqui um users. Aí eu salvei, e aí dá para ver aqui embaixo que ele já fez um rebuild. E aí ele vai reiniciar o meu container. Web1 was recreated. E aí tá aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. E aí, se eu atualizar, tá rodando. E aí eu posso acessar, por exemplo, o meu barra
users aqui, e aí tá lá, Hello World. Ou, por exemplo, eu coloquei Hello World, mas eu poderia ter colocado, vou copiar esse JSON, que a gente sabe que na 99% dos casos a REST API ela volta JSON. Então eu posso colocar, por exemplo, users, colocar aqui name, por exemplo, né? Name, user one, e eu posso colocar, por exemplo, ID one. Então, quando a gente trabalha com Golang, já está fazendo rebuild aqui. Quando a gente trabalha com Golang, se eu quiser trabalhar com dicionários, eu tenho que criar isso aqui, ó, que a gente chama de map. Então, eu vou ter um map que vai receber uma string e uma interface. Vai ser o conteúdo desse map. A interface, ela indica que aqui pode ser qualquer valor. Então, eu poderia ter, por exemplo, validated true. E aí também funcionaria. Então, o que eu posso fazer? Vou copiar tudo isso aqui para ficar mais simples. Vou chamar de response. E aí eu vou passar essa response aqui. E aí tá lá. Então, isso aqui é exatamente como a gente faz os dicionários no Python, só que com uma sintaxe um pouquinho mais feia. Então, eu vou mandar aqui. E aí tá lá. Vai fazer aqui o rebuild. Se a gente olhar aqui no log, tá fazendo o rebuild. Vamos esperar um pouquinho. Então, se a gente ver aqui, né, eu tenho minhas chaves, igual a gente fez lá no Python, só que eu estava usando outro tipo de dado. Aí aqui eu tenho uma string, aqui eu tenho um número e aqui eu tenho um famoso boolean, que é o que a gente chama de boolean. E aí, beleza, iniciou aqui. Se eu der um refresh, tá lá, ó, ID 1, name. 1 e validated true. Então, assim, eu uso isso daqui porque eu acho que é o que deixa mais rápido, né, o ambiente de desenvolvimento. O Dockerfile está bem simples. Geralmente a gente poderia utilizar um container intermediário para fazer o build, pegar só o executável da minha aplicação Golang, que é compilada, e passar esse executável para um outro container menor, né? Por exemplo, um Alpine Linux. Então a gente sabe que se eu fizesse aqui um from de novo, sei lá, builder, normalmente a gente faz assim, né? From as builder, e aí eu poderia fazer, por exemplo, from builder, copy barra opt app para barra app. E aí eu poderia dar um, sei lá, cmd app. E aí ele iniciaria ali a minha aplicação, né? Mas vai ficar para o próximo vídeo. Eu acho que eu só quis fazer esse rapidinho aqui para a galera ter uma olhada, ou ter uma ideia de como que a gente faz para subir esse ambiente. E aí nos próximos vídeos eu vou utilizar essa mesma é, infraestrutura inicial, utilizando Docker, Postgres e Docker Compose. E aí a gente pode fazer uma REST API funcional. Então, por exemplo, eu posso ter esses users, eu posso criar novos usuários, posso trazer esses usuários, posso deletar esses usuários, ou eu posso também alterar informações desses usuários. E ao invés de ter somente um main, uma função main, a gente vai criar outros diretórios e separar esse código, né? Fazer um código ali mais limpo para ficar fácil de dar essa manutenção. E utilizar também outras bibliotecas, por exemplo, como GORM, que é um ORM, para fazer a conexão com o banco de dados. Beleza, mas por hoje eu acho que é isso aí. Só queria mostrar rapidinho como que eu faço esse desenvolvimento e espero que vocês tenham gostado e até mais.